informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Hoje, ao meu lado, mais uma vez, o Major João Marcelo, do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, nos auxiliando aqui nas perguntas para os nossos entrevistados. E quem são os nossos entrevistados? Hoje temos a presença do Coronel Rodrigo Gonçalves Santos, comandante do Comando Ambiental da Brigada Militar, e da Capitã Brenda da Silva Alves. Então, gostaria inicialmente, Coronel, de saber do senhor um pouco da sua história. Bom, primeiramente cumprimentar todos que estão aqui, né? Cumprimentar o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar podendo conversar com vocês um pouco sobre a nossa atividade, né? Especialmente a especialidade de polícia ambiental dentro da Brigada Militar. Sou o Coronel Rodrigo, tenho 34 anos de serviço ativo dentro da Brigada Militar. Quis o destino que desses 34 anos, um pouco mais de 20 anos, eu permaneci e segui carreira dentro da atividade de polícia ambiental, né? Na verdade, eu comecei em 97, ainda quando o oficial subalterno, tenente, no 12º Batalhão em Caxias do Sul, no 12 BPM, sou cria do 12, como eu brinco, né? E lá eu comecei a ter efetivamente os primeiros contatos com as patrãs, as patrulhas ambientais da época, né? Eu já tive também, na verdade, na academia da Brigada Militar, eu sou aspirante de 94, né? Entrei na Brigada Militar em 91 e a minha turma foi a primeira das turmas DCFO da época, CSFO, né? Que teve a oportunidade de ter já a matéria de policiamento ambiental. Lá atrás era policiamento ambiental, depois migrou já dentro da formação dos oficiais da Brigada Militar como direito ambiental. E na matéria de policiamento ambiental já me interessei pela matéria, né? Foi uma matéria bastante interessante. Mas aí fui para o 12 Batalhão em Caxias do Sul, em 95, quando eu me formei tenente, eu me formei aspirante. E em 97 eu comecei a ter um contato maior com as patrãs, né? E aí eu vim, desde lá então, me interessando bastante pela matéria, pela temática, né? Procurei estudar, procurei me envolver com o assunto e sempre fui muito curioso, então sempre gostei sempre me instigou, é um assunto que para mim é muito agradável, né? Quando a gente tem assuntos que a gente gosta, creio que o João Marcelo tem o mesmo sentimento com relação à aviação, né? Quanto mais a gente estuda e se aprofunda na temática, a gente acaba descobrindo cada vez mais que a gente não sabe nada, né? Então a gente fica sempre naquela de querer saber mais e procurar se informar nessas questões. E aí com isso eu fiz o curso de especialização em policiamento ambiental em 98. Tive a oportunidade de fazer ainda tenente. Fiz o curso de especialização em policiamento ambiental em 98. Foi um curso bastante longo na época, foram em torno de 600 horas aula. Tivemos aí 4 meses de aula na academia. E aí sim eu descobri que era isso que eu queria fazer dentro da corporação, né? Realmente me despertou demais, assim, todas as vivências que a gente teve naquela capacitação, naquele treinamento. E logo na sequência eu fui convidado então para vir compor as fileiras do recém-criado Batalhão de Polícia Ambiental em Porto Alegre, o BPA, que foi criado em 98, no mesmo ano do curso que eu fiz. E vim de Caxias do Sul, então, portanto, para Porto Alegre para encerrar, né, junto com os oficiais que estavam iniciando a caminhada do BPA, e quis o destino também que agora eu estou me encaminhando para encerrar minha carreira na atividade de polícia ambiental, né, agora como comandante do Comando Ambiental. Nessa linha toda, nessa trajetória toda, a atividade de polícia ambiental ela veio crescendo, né? E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, de como que ela cresceu.
Mas enfim, é isso, né? Basicamente, minha caminhada aí dentro da Brigada Militar, ela acabou se confundindo com a atividade de polícia ambiental mesmo, né? Não foi por querer, mas foi sem querer, mas aconteceu e estamos aí. Passando o que a gente pode do pouco da experiência que a gente adquiriu para esses novos oficiais que estão vindo, como o Capitão Brenda, né? E eu estou muito, muito contente e muito honrado de poder estar conseguindo ver novos jovens oficiais agora seguindo mais ou menos uma trilha que eu segui quando eu comecei como tenente, né? Então, hoje nós temos já um grupo, não é muito grande, mas um grupo que eu considero que está extremamente qualificado e está se capacitando cada vez mais para tocar à frente a nobre atividade de polícia ambiental do Estado, né? Que é exercida pela Brigada Militar, né? Então a Brenda é uma das nossas jovens oficiais aí que estão nos esperando a ir com tranquilidade para a reserva, com nada, sabendo que vai ficar gente competente, talvez até mais do que eu, para segurar o cajado, né? Sim. Vê que ouvindo a trajetória do coronel, a gente percebe que a Brigada Militar saltou à frente de outras tantas instituições que hoje trabalham na área ambiental, né? Mais de 25 anos atrás, a Brigada Militar já se preocupava com a temática, tanto que o senhor iniciou, como o senhor disse, como tenente, está indo embora como coronel da Brigada, tendo trabalhado de tenente a coronel nessa atividade especializada. E a nossa instituição, como sempre, não é diferente, sempre sendo precursora em atividades que precisam ser desbravadas, né? A história da polícia ambiental no Rio Grande do Sul, que sempre foi trilhada, sempre foi protagonizada pela Brigada Militar, né? Na verdade, a gente tem vários fatos da história que de alguma forma ligaram a Brigada, né? Já começaram a ligar a Brigada nessa temática. Mas assim, o grupamento efetivo assim, que foi criado pelo comando da corporação para começar a trabalhar efetivamente essa questão de proteção ambiental foi o grupamento florestal lá em 89. Em que pese aquele grupamento florestal, o nome não era nem ambiental, era florestal, né? Ele era muito mais um braço armado de apoio ao IBAMA. E isso se deu muito por conta da Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe uma grande novidade, várias novidades, né? A gente sabe, quem estuda direito sabe disso. Mas uma das grandes novidades que a Constituição de 88 trouxe foi o capítulo do meio ambiente. E foi uma coisa muito inovadora, porque até hoje foi a primeira e ainda é uma das raras constituições de vários países que tem um artigo específico falando sobre o meio ambiente, colocando ele como um direito e um dever de todos nós. E por conta dessa força toda que a Constituição deu para as questões de proteção ambiental, as instituições começaram a se fortalecer. E a Brigada percebeu isso na época, né? E começou a fazer os seus movimentos de se fortalecer. Ganhou uma nova força em 94, com uma lei estadual que instituiu o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, e essa lei definiu que a Brigada Militar lá atrás, em 94, ela definiu, e ainda como ela está em vigor, ainda é isso, né? Então nós somos, Brigada Militar, a Polícia Ostensiva de Proteção Ambiental do Sistema de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, né? Tá na lei isso, e não é uma lei da Brigada Militar, não é a lobby, eu não estou falando da lei de organização básica da Brigada Militar, estou falando de uma lei estadual que criou um Sistema Estadual de Proteção Ambiental, e a sigla é CISEPRA, e o CISEPRA colocou a Brigada Militar como a Polícia Ostensiva de Proteção Ambiental. E aí o outro grande marco que eu considero, os três grandes marcos da Constituição de 88, a lei que instituiu o CISEPRA, e o terceiro, outro grande marco, que também foi uma virada de chave na questão da Brigada Militar se fortalecer nessa atividade, foi a lei dos crimes ambientais de 98, né, que instituiu efetivamente tipos penais, né? São 36 tipos penais, então isso deu uma força muito grande para as polícias militares.
No Brasil, hoje, polícias militares que mais têm história nesta questão da proteção ambiental, sem sombra de dúvida, a Brigada Militar está entre as 3 mais. Né? Nós, São Paulo e Minas Gerais. Capitã Brenda. Então, boa noite a todos, né? Sempre uma honra, uma satisfação estar aqui perante o Coronel Rodrigo, nossa inspiração do ambiental, né? Os senhores Major Munhoz, Major João Marcelo, né? Boa noite a quem nos assiste também. A minha história, eu sou de Rio Grande, natural de Rio Grande, me formei na Universidade Federal do Rio Grande. Quando, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágios Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que eram órgãos que se socorriam muito da atuação da Patran, à época, né? Principalmente no combate ali aos crimes de pesca. Então, quando ainda na graduação, eu posso dizer que a minha aproximação e a minha impressão da Brigada Militar, ela veio através das patrãs à época, né? Dos veteranos lá de Rio Grande, muitos não mais nativos. Então, tão logo formada ali na graduação em Direito na FURG, eu comecei na seara de concursos públicos. Houve o direcionamento ali para a segurança pública e eu obtive o êxito no CSPM ali, né? E hoje, com muita honra aí, poder compor o comando ambiental, né? Que era algo que eu já me socorria sem saber que um dia teria essa oportunidade. Pois é, uma trajetória que está se encaminhando para a mesma trajetória do Coronel Rodrigo, né? Vai até o fim, vai afunilando. E falar em comando ambiental, Coronel, como é que funciona a estrutura do comando ambiental hoje? Bom, como a Brigada Militar ela foi instada a ser a Polícia Ostensiva de Proteção Ambiental, já desde o início os comandos compreenderam que seria importante nós termos grupamentos destacados para fazer esse tipo de atividade. Não daria para que as patrulhas ordinárias, as patrulhas de policiamento ostensivo geral, dessem conta dessa questão, junto com todas as outras demandas de polícia ostensiva, né, que nós temos aí, desde o atendimento 190, da repressão qualificada aos crimes. Hoje a gente trabalha muito com a questão, nós temos aí os programas de Estado, né, de governo, RA Seguro e outros mais. Então, já desde o início já se percebia que não haveria essa possibilidade, não teríamos como as patrulhas de policiamento ostensivo geral dar conta da grande demanda e da grande carga que estava por vir, especialmente depois da Lei dos Crimes Ambientais de 98. Então, o comando entendeu isso já na época, já nos anos 90, né? É importante ressaltar algumas pessoas que foram extremamente importantes nisso. Um deles foi já falecido, infelizmente, mas o Tenente Coronel Ralph Porrat, que foi um homem extremamente, um oficial extremamente importante nessa construção. Ele, na época que saiu a lei em 94, ele fazia parte do Estado-Maior da Brigada Militar como major. E ele foi, sem sombra de dúvidas, das pessoas que conseguiu convencer o comando dessa necessidade. Bom, então nós começamos com as patrulhas ambientais lá atrás, né? Em 94, diga-se passagem, nós já tínhamos patrulhas ambientais, ainda da época dos anos 80, na região do 5º BPM em Montenegro, no Vale do Taquari também, Estrela ali, Lajeado, Triunfo, Montenegro, todas unidades que da época faziam parte do 5º BPM. Então o Coronel Marcos Paulo Beck, eu acho que na época ele era capitão, major, ele criou essas patrulhas ambientais, mas ele tem uma curiosidade aqui. A Patran, designada lá nos anos 80, ela era um acrônimo de Patrulha de Ambientes e de Mananciais. Não era patrulha ambiental como a gente chama hoje, né? Então, uma coisa interessante. Que já tinha uma pegada de proteção ambiental, né? Mas ela era ela foi muito pensada, aquelas patrulhas da década de 80, numa patrulha rural usando os ambientes aquáticos. Né? Bom, mas efetivamente com essa pegada assim, de conservação da natureza, de preservação da natureza, sob todos os seus aspectos, um aspecto mais amplo, efetivamente foi ali no fortalecimento das patrãs em 94,
com uma portaria do comandante-geral à época, né? E por isso que eu citei o coronel Ralph Porte, porque ele era da PM3 da época, e ele foi o grande incentivador e mentor disso. E aí nós conseguimos criar que todas as unidades da Brigada Militar da época tivessem uma patrulha ambiental do tamanho de um grupo dedicada exclusivamente à atividade de polícia ambiental. E eu faço questão de registrar isso porque esse foi o embrião do que nós somos hoje. Foi a partir dessas patrulhas, da estruturação dessas patrulhas ambientais, da especialização desses policiais e da destinação exclusiva desses policiais para trabalhar na área de polícia ambiental, que nós chegamos a ser um batalhão de polícia ambiental para todo o estado. Depois, em 2005, criamos um comando ambiental com 3 batalhões. E hoje nós somos um comando ambiental com 3 batalhões e 3 companhias independentes. Qual é a diferença de batalhão e companhia independente, né? Especialmente para quem nos assiste, que ainda talvez não tenha muita afinidade com o meio militar. Os batalhões são estruturas maiores comandadas por tenentes-coronéis. As companhias independentes são estruturas mais enxutas, mas são unidades iguais, comandadas por majores. Então hoje nós temos 3 batalhões de polícia ambiental. O primeiro batalhão é Porto Alegre, com uma companhia destacada no litoral norte, a sede fica em Capão da Canoa. O segundo batalhão fica em Santa Maria, também com uma companhia destacada na cidade de Santana do Livramento. E o terceiro batalhão fica em Passo Fundo, também com uma companhia destacada na cidade de Erechim. E além dessas, nós temos as 3 companhias independentes de polícia ambiental. A primeira que fica em Santa Rosa, que pega toda a fronteira noroeste. A segunda que fica em Caxias do Sul, né, que pega toda a nossa área da Serra, nosso segundo maior polo metal mecânico do país, né, com todas as riquezas que se sabe que se tem na Serra em termos de indústria e agricultura, etc. E eu faço essa menção também porque isso tem tudo a ver com a questão ambiental. E a terceira companhia independente, portanto, é na região de Pelotas, onde vem a Brenda, né? Quem sabe a futura comandante da Companhia Independente de Pelotas e Rio Grande, que né? assim seja. Que tem realmente lá um viés, uma pegada muito forte, como ela bem diz, na questão da pesca. Essa é a nossa estrutura hoje, né? Distribuindo toda... Então, são 6 grandes unidades, comandadas todos por oficiais superiores, oficiais que saem da Academia de Polícia Militar, né? Que são formados no CSPM, no curso superior de Polícia Militar, nos mais diversos níveis, né? Os capitães comandando companhias, os majores companhias independentes e subcomandante de batalhão, os batalhões comandados por tenentes-coronéis e um comando comandado por um coronel, no caso sou eu hoje, e 2 majores que fazem parte do Estado-Maior. E aí nós temos aí, vai se abrindo o leque, né, ao ponto de nós chegarmos nas 39 frações de polícia ambiental espalhadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. São 39 patrãs, eu chamo sempre de patrã, né, mas algumas são pelotão, outras são grupos destacados de pelotão, né, e que na distribuição no terreno dessas 39, a gente procura cobrir os 497 municípios do estado, fazendo o atendimento das ocorrências eminentemente ambientais, né? Que não são poucas. Verdadeiramente o braço verde da Brigada Militar, né? É o nosso slogan, né? É o braço verde, braço cobre verde todo o Rio Grande do Sul, né, Todo o Rio Grande do Sul. E veja que o ambiental foi visionário, né? O senhor falou que já estavam preocupados lá nos anos 80, 90 com o Vale do Taquari. Talvez não foi coincidência tudo que aconteceu em 2024 no Vale do Taquari. A preocupação dos que nos antecederam deveria ter algum motivo, né? Os oficiais da época já percebiam uma necessidade de ter patrulhamento preventivo nos corpos hídricos, né? Nos ambientes aquáticos. Por isso que eles chamavam de patrulha de ambientes de mananciais. Uhum. Então o foco, na verdade, das patrulhas ambientais da época do 5º BPM era água. Né? Então, e foi muito assertivo, né? Eles foram muito... os oficiais da época foram muito perspicazes nesse sentido, né? Porque até hoje a gente tem essa pequena, vamos dizer assim,
não vou chamar mais de dificuldade, porque a gente está conseguindo trabalhar bem nos ambientes aquáticos, né? Mas ainda, obviamente, que não tem como comparar a presença da Brigada Militar nas áreas urbanas e nos ambientes terrestres em relação aos ambientes aquáticos, né? Recentemente a gente vê que o ambiental se reinventou bastante na questão aquática, até se a Brenda puder comentar, eu vi que o curso de policiamento ambiental teve uma parte aquática muito forte, né? Eu vi que o senhor, em algumas imagens que pude acompanhar, o senhor ministrando instrução lá, a turma da Brenda fazendo. Se a Brenda puder falar um pouquinho de como é que é o curso para aquele que pretende ser oficial do Comando Ambiental da Brigada Militar, talvez o pessoal que esteja assistindo a gente aí queira saber um pouco mais como é que é o curso, o que é ministrado no curso. O curso é o CEPAM, né? Curso de Especialização em Policiamento Ambiental. Tinha uma lacuna institucional muito grande na realização desse curso, né? Eu tive a baita oportunidade de realizar, de poder frequentar e me formar e vir para o ambiental no ano de 2023. Né? Temos agora a previsão em 2025, mais um CEPAM para oficiais. Ele é um curso técnico, prático, né? Nós tivemos ali muita integração com os nossos órgãos administrativos, nossos parceiros, FEPAM, SEMA. FEPAM ali a parte de fiscalização de empreendimento potencialmente poluidor, poluição, a parte de manejo de fauna, aulas muito boas pelos nossos veteranos também, né? Menção ali o Tenente Roque Miller sobre pesca, né? Depois fizemos uma parte prática também, com uma integração lá com o IBAMA, lá em Rio Grande, né? E fizemos ali, principalmente a nossa parte prática, que marcou muito lá em Itaara, né? A possibilidade e a oportunidade do tiro embarcado, né? Que é algo bem inédito e que faz parte da nossa realidade, né? E nós tivemos ali a oportunidade de organizar isso, né? O coronel, claro, que era o nosso coordenador ali, organizava, coordenador, instrutor, e o tiro embarcado ali em Itaara marcou questões, noções de patrulhamento em mato, noções de orientação, né? Então, para além da parte prática, né? Tivemos também noções de organização, planejamento de operações, planejamento operacional no âmbito ambiental. Como que a gente planeja uma operação? Né? Eu lá, capitão hoje, comandante da primeira companhia, cuja sede é em Porto Alegre. É melhor. O que seria melhor? Dependendo do tipo de crime que eu quero combater. Uma atuação em campana, uma atuação em diárias por vários dias, uma atuação num segundo turno antecipado, né? Num quarto turno prolongado. O que seria melhor no combate da pesca? É uma 23 antecipada? E no combate da caça? É uma 41? Então, toda essa noção de emprego da tropa no terreno, né, do tipo de enquadramento típico ali que eu quero combater, nos foi lecionado, principalmente o Coronel Rodrigo presente demais, né, em todas as fases do curso. Então, eu tive uma oportunidade e espero que vários oficiais venham também e tenham essa vontade. É um curso muito interessante sob o ponto de vista prático. A gente vai ter toda a prática, tá? E vai ter toda a parte técnica, que é muito importante, sim. Nessa integração com os outros órgãos administrativos, FEPAM, SEMA, né? Beber na fonte desses cientistas, desses especialistas é muito importante, sim. Né? A nossa lei dos crimes ambientais, ela é composta basicamente por normas penais em branco. Então, nós temos que ter um conhecimento dos atos normativos secundários para ter noção do enquadramento típico. Então, se eu faço uma fiscalização, se o efetivo, eu vou lá e eu tenho a missão de orientar o efetivo, né? Claro que a gente vai aprendendo aos poucos, o ambiental se aprende diariamente, mas um pier, né? Um atracadouro, um flutuante, ele é uma atividade potencialmente poluidora? Aonde eu me socorro? Né? Existe um tipo penal do artigo 60, mas existe um ato normativo, uma resolução do CONSEMA que dispõe sobre atividades potencialmente poluidoras. Quais as espécies estão em extinção? Qual é o período de defeso? Qual petrete eu posso usar? Onde eu posso pescar? Né? Então, tudo isso nos foi lecionado no curso, né? Tanto do ponto de vista técnico como prático, e agora, na atuação, a gente tem a oportunidade de dia a dia aplicar tudo que aprendeu, e o no ambiental nenhum dia é igual ao outro. Né? Isso é muito interessante, é fantástico, nenhum dia é igual ao outro. As oportunidades de participar de câmara técnica também, que a gente tem oportunidade, e eu participei da agroindústria, né? O coronel participa no CONSEMA. Reuniões, hoje participamos de reuniões sobre pesca, e esse aprendizado que a cada dia se constrói é muito interessante. Claro que no CEPAM nós temos ali, né, didaticamente, temos todo um PRODES ali que nos subsidia. A gente bebe numa fonte muito importante, muito interessante, com instrutores muito bons.
Mas depois, vindo pro ambiental, a gente acha mais fantástico ainda, né? Fica mais empolgado E a ainda. gente vê a força do ambiental, né? O poder de polícia administrativo permite que nós possamos fazer tantas coisas, né? Até a criminalidade, muitas vezes, que não é alcançada pelo braço do penal ali, pode ser alcançado pelo administrativo, com o policiamento ambiental, com o policiamento rodoviário, né? Então, o ambiental permite fiscalização em áreas de mata, que pode chegar a descobrir um local lá de depósito de entorpecente, né, recentemente. Aliás, a última ocorrência que o batalhão de aviação teve, eu estava presente lá com os demais colegas, terminou a ocorrência lá, que os delinquentes acabaram confrontando com o BOP numa área de mata. Então, todo momento, o terreno... todo momento é possível que uma ocorrência progrida para essa área. Então, expertise aí do ambiental é importante não só para quem está no ambiental, como para todos que trabalham na Brigada Militar, né? Com certeza. Mas, Brenda, tu falou do curso, da questão uma das matérias, tiro embarcado, né? É tão fácil como os filmes demonstram? É muito os filmes da série, eles conseguem. Sim, olha o Rambo ali atirando com a precisão, né? É só que coisa de que nunca tirou mesmo, né? Não sei como é que eles conseguem fazer aquelas mágicas deles. Né? No próximo tem que convidar o Munhoz aí para participar, ele tá curioso. Sim. É muito difícil. É Tiro muito embarcado difícil. na plataforma, e é a nossa realidade, né? Então é algo que eu achei fantástico, porque a gente fez o que a nossa tropa tá disposta a fazer, tá ali, né? Ali pronta para fazer isso, que é o tiro embarcado. Porque se a gente tem uma atuação, um patrulhamento embarcado, sendo a nossa atuação precípua, né, acontecer isso é muito provável. E eu tenho certeza que nos demais cursos, né, isso não havia sido ministrado. Então foi uma baita oportunidade, é muito difícil, sim. Né, ali nós fizemos isso com arma longa ali. E depois o desembarque, né, atracar a embarcação, motorzinho de popa, desembarcar com a arma longa e seguir progredindo. Então, olha, foi uma baita oportunidade. E essa parte ficou muito marcante. Mas sobre o curso em si também, a parte técnica da importância, né, que eu mencionei, e da atuação do ambiental, porque a atuação do ambiental é o tripé, né? Uma simples ocorrência, uma simples fiscalização, começa numa simples fiscalização, uma simples abordagem, ela realmente pode ensejar a responsabilização do seu ponto de vista penal, sob ponto de vista civil e sob ponto de vista administrativo. Então é importante para o nosso policial ter a noção do poder que ele tem, né, em pequenas e simples ocorrências, né, e isso eu via lá, né, voltando nos primórdios lá de quando eu ainda fazia graduação, né, no Ministério Público se subsidiando ali do relatório, do auto de constatação, que é feito pela nossa guarnição, pelo nosso efetivo, para formar sua opinião delicti na ação penal, para ajuizar uma ação civil pública, um termo de ajustamento de conduta, para ser lavrado os autos de infração por parte de FEPAM, SEMA e IBAMA. Então, o poder que a nossa guarnição tem em mãos, com início de pequenas fiscalizações, pequenas ocorrências, que podem ser já esse tripé de responsabilização. Então, o ambiental, ele ao meu ver, é fantástico. Assim, a cada dia a gente se surpreende mais com as oportunidades que tem e o quanto tem alcance a nossa atuação. E, Munhoz, o trabalho do ambiental é tão bom que o trabalho com aeronaves remotamente pilotadas tem a gênese no ambiental. Começou lá os policiais ambientais, lá de certa forma, começaram a operar essa ferramenta, né? Então, hoje, um dos locais onde mais se efetua voo com aeronave remotamente pilotada é o ambiental. Aliás, o trabalho feito de levantamento topográfico é fantástico. Subsidia as ações penais que dão origem a condenações criminais com base no trabalho dos nossos policiais. É sensacional, é um trabalho fantástico, são policiais realmente diferenciados. Essa questão que a Brenda levantou, ela é muito interessante, porque é o seguinte, e eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente entender que vale a pena o trabalho, né? Às vezes a gente, vamos lá, né? A gente às vezes fica um pouco frustrado, aquela coisa de fazer sempre a mesma coisa e às vezes não ver o resultado, ou pior, ficar frustrado porque a gente fez lá um enorme trabalho, prendemos um traficante e quando vê no outro dia o cara tá na rua. Por uma série de fatores que não vem ao caso aqui, né? Não vou nem discutir essa questão, não é o caso. Mas é um fato, né? O ambiental, ele tem esta característica que a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho. Eu consigo efetivamente ver
que se eu for numa área que está degradada, de alguma forma, depois de um certo tempo, muito provavelmente aquela área possa estar regenerada. Quer dizer, o meu trabalho não foi em vão, né? O trabalho do policial militar não foi em vão. A gente vai e encontra uma área degradada, faz a ocorrência, e aí tem o aspecto civil, penal e administrativo, muito bem lembrado pela Brenda, né? Isso é uma outra questão também que é muito interessante, porque são pouquíssimas as áreas do direito que tu consegue agir de forma objetiva nessas 3 searas. São pouquíssimas áreas, né? São os direitos de 4ª geração, são os direitos difusos, né? Mas são poucas as áreas que tu consegue fazer isso. O ambiental tu consegue fazer de forma muito objetiva e muito prática, tanto a punição criminal e administrativa, quanto a reparação do dano, né? E isso é uma coisa que é importante de dizer, né? O civil não se busca a punição, se busca apenas, única e exclusivamente a reparação do dano. E tu consegue ver o dano sendo reparado. Tu vê a regeneração de uma floresta ou um não fazer, né? Mesmo que seja uma coisa, não fazer mais, e realmente surtir o efeito que se quer, né? Às vezes na questão da poluição sonora, às vezes na questão de poluição hídrica. Então, e esse é o outro bacana também da matéria. E como a Brenda falou, todo dia é um dia diferente. Um dia eu estou no centro da cidade trabalhando no período noturno, fazendo medição sonora de poluição sonora advinda de uma reclamação de uma comunidade X, né, que entrou lá com uma ação civil pública ou um mero abaixo-assinado lá por reclamação. No outro dia eu estou no meio da Laguna dos Patos fiscalizando pescador. Ou voando com um batalhão de aviação. E no terceiro dia eu estou voando na fronteira do Brasil com a Argentina com um batalhão de aviação. Então essa dinâmica toda que a fiscalização ambiental permite, que é uma coisa assim que é extremamente satisfatória, né? Claro, tem que gostar também da matéria, né? A gente compreende, tem gente que... Eu já tive situações de policiais que vieram para ambiental e não gostaram de trabalhar no ambiental, né? A reclamação é que no final do dia, na barranca do Rio, tinha muito mosquito. Vai acontecer. A matéria é pesada, né, Coronel? Eu Então, lembro do CSPM, o senhor e o Coronel Flores, eram capitães ministrando no CSPM. Vai, tinha coisa de saber tamanho de peixe. Difícil. Isso é outra coisa bacana, João, porque assim, a gente não é só o estudo do direito. A Brenda também referenciou isso agora, né? Não é só o estudo do direito, a gente cresce muito como profissional, porque tu acaba permeando sem ser biólogo, sem ser veterinário, sem ser engenheiro florestal, sem ser agrônomo, sem ser engenheiro químico, tu acaba permeando áreas que tu jamais imaginaria ter que permear em termos de conhecimento sendo policial militar, né? Então eu vou lá dentro de uma indústria, agora domingo, por exemplo, nós tivemos uma ocorrência envolvendo uma planta química num vazamento de um produto tóxico, né? Óbvio, nós não somos engenheiros químicos e não temos a pretensão de falar ou de dominar o assunto e muito menos tomar a posição técnica de uma pessoa formada na área, um engenheiro químico. Mas o momento que eu me envolvo nesse tipo de ocorrência, eu acabo permeando essa área, inevitavelmente eu acabo também, nem que seja ouvindo, né? Nem que seja por experiência, absorvendo o conhecimento da engenharia química, por exemplo, no vazamento de um gás tóxico, coisa que valha, emergência com produtos perigosos, etc. e tal. Então isso também, eu falo isso porque isso realmente foi uma coisa que sempre me instigou muito, me estimulou muito a cada vez mais estudar na área ambiental. Então tu tem N áreas dentro da área ambiental que tu pode desenvolver, né? Eu brinco que o ambiental ele tem a especialidade da especialidade, né? Eu posso me especializar numa situação muito, muito definida, muito específica, dentro já de uma especialidade que é a questão ambiental, né? Então é fantástico, cara. Sim, com certeza. Brenda, tu és hoje comandante da primeira companhia, do primeiro batalhão. Como que tu vê a atuação, tu como oficial, a policial feminina,
dentro de operações, dentro de contato com outros órgãos, em determinadas missões, assim, como tu vê essa receptividade da questão do trabalho? Quanto à situação de ser policial feminina, eu não vejo um olhar de dúvida no efetivo, na tropa, né? E nem nos demais órgãos, né? Acho que somos muito respeitados, né, pela legitimidade que temos, né? Como eu digo, concurso público, ninguém me franqueou a passagem, né? Eu estudei, eu cheguei até aqui porque eu abri a minha porta, então eu já sou legitimada nesse sentido e segura para atuar. Depois, pela possibilidade de ter feito o curso de especialização em policiamento ambiental, que já nos subsidia um pouco mais. Todo esse arcabouço técnico, intelectual que a gente vai adquirindo, também no convívio, obviamente, aprendendo diariamente com o coronel, com o efetivo, com a prática, né? E eu não observo essa dúvida nem no efetivo, tanto no efetivo ou nos demais órgãos. Eu observo um pouco mais na população, na sociedade, no abordado. Principalmente em situações de policiamento embarcado, né? Aquela ideia, será que essa guria sabe do que tá falando? Será que ela sabe? Imagina, o pescador, 50 anos pescando no rio ali, vem uma mulher abordar ele. Mas eu faço essa pescaria aqui há 20 anos aqui. Principalmente, observo. Esse olhar de dúvida eu sinto mais no abordado e principalmente no policiamento embarcado. Porque a gente tem o costume, né? A ocorrência ambiental, via de regra, sempre tem uma desculpa, né? Aí eu tô desmatando, mas é um pouquinho. Sim. Eu não sabia. Eu exploro um empreendimento potencialmente poluidor há 10 anos, mas eu não sabia que tinha que ter licença, né? Na pesca, eu pesco, mas eu não sabia que era o período de defesa. Mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim, né? A gente tem muito... Meu pai fazia assim, né? A sociedade tem muito a ideia de que o meio aquático é uma fonte inesgotável de recurso, né? E a gente não pode fazer com que toda a sociedade pague pelas condutas delituosas sob o ponto de vista ambiental de alguns. Então, o meio aquático não é uma fonte inesgotável de recurso, eu não posso pescar onde eu quero, como eu quero, com o petrecho que eu quero. Então, eu vejo a dúvida quanto a policial feminina recai muito no policiamento embarcado. Sob o ponto de vista assim, essa atividade tem que ter licença ali, piers, atracadouros, flutuantes, nessas dúvidas assim, sob o ponto de vista da pesca, sim, da prática do crime de pesca, e também a própria legitimidade de, será que essa guria sabe pilotar? E sim, nós somos habilitados, né, já fizemos o ETSP. Tem habilitação, tem Tem habilitação, embarcação de até 8 metros, né, jet ski, moto aquática, né, tanto motor de popa quanto comando avançado. Treinamento né? de amarroar barco um no outro. Então tem tudo. Cair na água, virar barco. Tipo aqueles treinamentos americanos para parar um carro fugindo na rodovia lá, manobra pitch, algo parecido assim, cara. Tá por aí. Dentro de um princípio de segurança, mas a gente precisa, especialmente o pessoal que trabalha no ambiente aquático, precisa ter essa vivência, essa experiência, né? Porque é um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso, né? Então o policial, ele... E vamos lá, né? A gente sabe que as pessoas que morrem afogadas, elas não morrem afogadas porque elas não sabem nadar. Elas morrem afogadas por desespero e por medo e por pavor. Então, se tu não trabalhar ou não ambientar este policial no ambiente aquático, quase uma redundância aqui, né? Ambientar no ambiente aquático, mas no sentido de fazer com que esses policiais tenham essa experiência de vivenciar o ambiente aquático na sua essência. Então, assim, pode acontecer de virar um barco na água? Pode. Então ele tem que aprender a virar o barco. Ele tem que aprender como se comportar se virar o barco. Tem que virar o barco. E ele tem que desvirar o barco. Né? Se ele tiver que ajudar, e não somos salva-vidas, não somos profissionais dedicados a esse tipo de situação, mas eu estou no ambiente aquático, se tiver uma pessoa me pedindo socorro, o que eu faço? Então, espera um pouquinho que eu vou chamar o bombeiro? Não dá. Eu tenho que ter um mínimo de noção de salvamento aquático, ainda que eu não seja um exímio nadador ou um salva-vidas por excelência. Né? Então, essas experiências, elas são extremamente importantes. Barco não tem freio. Não tem pedal de freio que tu para e puxa o freio de mão. Então, a viatura que tu vai abordar, a guarnição decidiu, nós 4 aqui numa viatura, decidimos abordar alguém na rua, o motorista, o condutor da viatura, ele vai frear, ele vai puxar o freio de mão e a viatura está estagnada. No barco, não. O barco continua andando ao sabor da corrente. Tu tira o motor, tu desliga o motor e ele continua andando. Ele está ao sabor da corrente, ao sabor dos ventos e da correnteza dos rios.
Então, tem toda uma dinâmica que o policial tem que saber e tem que viver. Não é só conhecer, não é só a teoria no livrinho. Ele tem que vivenciar na água mesmo, direto. Então, a gente faz os treinamentos práticos com toda a segurança, né, sem colocar em risco ninguém. Por isso, essa questão da pegada técnica que a Brenda fala, né, não é o objetivo, não é fazer com que os policiais fiquem altamente extenuados dentro do ambiente aquático, não é ficar nadando 3, 4 quilômetros dentro do curso d'água, mas o mínimo de noções de sobrevivência dentro do ambiente aquático, eles são fundamentais. E a gente só consegue fazer isso fazendo com que o policial treine e tenha essas experiências do ambiente aquático. Sim. Coronel e Brenda, mudanças climáticas. É um assunto que a gente já ouve há muito tempo na graduação. Nós tivemos uma cadeira de Direito Ambiental, né? E isso, 2000... Sabe que eu e o Munhoz somos colegas de faculdade, nós nos conhecemos só... Nem dá pra falar Não, tempo, é muito tempo, melhor. não lembro. Mas tipo, eu acho que foi em 2001 que nós tivemos a cadeira e ele falava, olha, essa mudança climática e tal. E o aluno, a gente queria ver penal, queria ver civil, não queria ver ambiental. E é uma coisa relativamente nova. Mas hoje nós vemos, né, que a importância cresceu e o fato em si, a mudança social está ocorrendo. Como é que o senhor vê essa evolução, essa questão da mudança climática influenciando hoje tanto no nosso dia a dia? Cara, na verdade, assim, ó, se ainda tem pessoas que duvidam disso, não sei mais o que dizer para essas pessoas, né? Porque tá tudo aí agora posto de uma forma nua e crua, né? Tudo que nós vivenciamos no ano de 24. Mas eu lamento muito que não tenham sido ouvidos aqueles que já falavam esse tipo de situação já ainda nos anos 90. Se tu for olhar e estudar essa questão ambiental, tu vais ver que a gente já vem num problema muito grave nessas questões ambientais já de muito tempo. Não é nos últimos 3, 4 anos, né? Todos os grandes problemas, tirando a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki lá em 45, o resto tudo, todas as catástrofes, todas as mazelas humanas que nós tivemos, as grandes pragas, as grandes ondas de doença, como nós tivemos agora o coronavírus, mas lá na década de 1920, 30, a gripe espanhola, tudo está interligado com a questão ambiental. E é muito simples de entender isso, né? O meio ambiente é o lugar que nós precisamos para sobreviver e para conviver. Sem ele, nós não conseguimos sobreviver. Absolutamente tudo que nós precisamos para a sobrevivência, seja alimentação e fontes de energia, e também a questão da convivência, que é para perpetuar a nossa espécie, sai do meio ambiente. Então a gente ainda está demorando muito tempo, infelizmente, para perceber que nós não somos o centro dessa história, né? O meio ambiente é o que é o grande cenário e que nós somos um grãozinho de areia em cima dessa história. Tá? Eu costumo comparar, a Brenda já ouviu essa brincadeira que eu faço, né? Eu tirei uma situação lá, num treinamento que a gente fez, eu me dei de conta dessa situação e usei isso como uma comparação esdrúxula, meio de brincadeira, mas deu certo, né? Eu costumo dizer que a gente trata o meio ambiente como a gente trata a geladeira da casa da nossa mãe. Principalmente nós que não moramos mais com as mães, né? Eu vou visitar a minha mãe, eu não moro mais com ela. Eu abro a geladeira da casa da minha mãe, pego o que eu bem entender na geladeira da casa da mãe e tá tudo certo. E eu não me preocupo com quem é que vai repor aquilo na geladeira da casa da mãe. Eu não faço isso nem na minha geladeira. Porque quando eu abro a minha geladeira, eu digo, opa, eu acho melhor eu vou guardar isso aqui para amanhã porque eu não tenho, né? Então, a gente às vezes usa demais os recursos naturais e os espaços, porque a gente precisa dos espaços para sobreviver também, não é só recurso natural. Eu não uso o meio ambiente só para buscar recurso natural. Eu uso o meio ambiente para viver, como espaço, né? Daí a palavra ecossistema. Eco é casa, né? Então é a casa, o espaço que eu preciso para sobreviver e para conviver.
Então isso já vem de muito tempo. No final nos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Europa foi totalmente destruída. Por que o europeu tem uma consciência ambiental um pouco maior que o latino-americano? Porque eles são mais evoluídos que nós? Não! É porque eles já vêm sofrendo com esse problema de falta de recursos naturais e problemas de espaço desde a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa foi completamente dizimada. Aí tu vem para os anos 60, o boom do uso do agrotóxico, e a gente não continua, a gente não tirou o pé, né? E hoje nós estamos numa produção exacerbada, exacerbada eu não digo, mas a gente produz muito, e na escala que a gente produz, a gente não tem mais como produzir se não usar o agrotóxico. Não tem mais. Vamos lá, o Brasil produz, só de arroz aqui no Rio Grande do Sul são 900 mil hectares de arroz plantado. Só no Rio Grande do Sul. 900 mil hectares, né? São milhões de toneladas, né? Gado, a gente produz hoje no Brasil. Esse tempo eu estava vendo lá, o Brasil produziu ano passado 23 milhões de toneladas de carne. Nós temos mais gado no Brasil do que ser humano. Nós temos o rebanho brasileiro está na faixa de 240 milhões de animais. Nós somos 200 milhões de habitantes. Então a nossa escala de utilização do meio ambiente é enorme. Enorme. Então, se as pessoas não conseguem enxergar ainda que sim, nós estamos pesando a mão demais no meio ambiente, né? E não conseguem enxergar isso, infelizmente elas acabam se surpreendendo com o que aconteceu em 24. Porque a questão, e veja bem, eu estou tentando falar num sentido mais amplo, para chegar numa situação que foi o que a gente chama hoje, que talvez seja um dos maiores problemas, mas é uma situação que é o aquecimento global. Ele não é o único. Ele é gravíssimo, ele atinge todo o planeta. Sim, a pegada é nossa, a responsabilidade maior é do ser humano, né? Ainda tem gente que acha que o ser humano não tem capacidade para modificar o clima do planeta como a gente faz. Só que nós não estamos falando de 5 anos, nós estamos falando desde o final da Revolução Industrial, do início da Revolução Industrial no século XIX. Então nós estamos falando de 120 anos, 150, 130 anos de queima de combustíveis fósseis. Então nós não estamos falando de 5 anos, estamos falando de 10, de 15, 20 anos. Nós estamos falando de mais de um século de utilização de queima de combustíveis fósseis, em que esses gases do efeito estufa estão na atmosfera desde então. E isso está causando o aquecimento global, sim. O efeito que nós passamos no ano passado, que foi o El Niño, ele tende a se agravar cada vez mais. Mas o El Niño sempre teve. Verdade. Os primeiros estudos de identificação do El Niño remontam à década de 70 e 80. Mas eram mais espaçados. Eu levava às vezes 7, 8 anos para ter um fenômeno El Niño, que é o superaquecimento das águas do Pacífico, né? E que interfere em todo o complexo sistema climático do planeta. O Oceano Pacífico é gigantesco e ele tem uma capacidade absurda de mexer com todo o sistema climático do planeta. Então, quando tu tem um aquecimento global, o aquecimento das águas do Pacífico, já a 3,5 graus acima, já é considerado El Niño. Ano passado nós tivemos um super El Niño, foi 5 graus de temperatura acima do normal. Tá? E quando a gente tem El Niño, o Rio Grande do Sul vai sofrer muito com as enchentes, porque aqui nós somos o local de encontro das grandes massas de ar carregadas de umidade que vem da Amazônia por causa do El Niño, com as frentes frias que vêm do sul. E aí, quem é que está embaixo desse choque? Nós. Então, se a gente não entender de uma vez por todas que os eventos climáticos estão aí, vão ser frequentes, vão ser mais intensos do que eram no passado,
A ciência já tá identificando isso, a intensidade está... A perenidade dele, a perenidade não, mas Periodicidade. periodicidade, obrigado. A periodicidade está mais curta e a intensidade está maior, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos reduzir os gases do efeito estufa. Ok, precisamos, né? Mas veja, se a gente começar a fazer isso agora, ainda vai levar muito tempo, nós estamos falando de 120 anos. Sim. Então, assim, a gente precisa compreender que mudou o clima e nós vamos ter que estar melhor preparados para isso, né? Então, é um fato, as pessoas ainda tem muita gente negando, infelizmente, eu lamento muito, né? Respeito os negacionistas, mas lamento que eles não consigam enxergar, às vezes, as coisas com a clareza como a gente tem enxergado. E se não conseguiram ainda enxergar o que está acontecendo depois do que aconteceu ano passado aqui no Rio Grande do Sul, então, realmente, eu lamento, né? Para eles só resta a teoria de que a Terra é plana. Terra é plana. Isso aí, para fechar. O Comando Ambiental está plantando uma semente para que mude essa realidade, né? Que é um programa bem legal aí, que é o Patrulheiro Mirim, né? Patrulheiro Ambiental Mirim. É esse o nome? Isso correto, mesmo, né? PAN. É um Patrulheiro trabalho bem Ambiental legal Mirim. feito Sim. para que mude essa realidade. Um trabalho bem legal feito pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, que vale a pena as pessoas acessarem aí, conhecerem. Um trabalho desenvolvido também de maneira bem interessante e precursora aí nessa área, né? Sim, sim. Se nós fôssemos elencar as três maiores ocorrências, ou as principais ocorrências ambientais aqui do Rio Grande do Sul, quais estariam no topo? Eu vou falar escorado nessa experiência de tempo, né, que eu tenho, né? Nem tanto... às vezes eles me enchem a bola lá, mas eles esquecem que, na verdade, eu fiquei há muito tempo, né? Não tem nem tanto por ter conhecimento, autoconhecimento na área, mas é por experiência mesmo, por tempo. Ou seja, velho mesmo, né? Nesse tempo que eu fiquei assim, claro que a gente tem várias ocorrências. Eu passei por algumas ocorrências bastante emblemáticas, como, por exemplo, a mortandade de peixe do Rio de Sinos, em 2006. Foi bastante marcante para mim, né? Foi uma das primeiras catástrofes ambientais em grande escala que eu tive a oportunidade de presenciar em 2006. 2006 foi um ano muito complicado, porque nós tivemos uma seca horrenda no início do ano, e ela perdurou todo o ano, culminando com a mortandade de peixe do Rio de Sinos no final do... Foi no início de outubro, essa ocorrência, foi 7 de outubro, um domingo de manhã, não vou esquecer isso jamais. Então, são algumas ocorrências bastante emblemáticas, mas, de uma forma geral, assim, eu sempre procuro, de todas, né, uma que me chama muito a atenção e que acaba sendo muito complexa de combater é a questão do parcelamento solo urbano, né? Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda ser organizado na expansão das manchas urbanas das nossas cidades. É muito difícil. As prefeituras têm muita dificuldade de fazer isso. E eu não estou aqui botando culpa nas prefeituras, né? A gente precisa entender o cenário, né? Nós temos, infelizmente, as cidades estão crescendo de forma desordenada, numa velocidade muito maior do que a cidade consegue se organizar. Então eu não consigo, nenhum prefeito consegue fazer isso, de organizar, assim, olha, eu vou ter ali uma população que vai começar a crescer, eu preciso ampliar o meu espaço territorial urbano e organizar ele, né? E o que eu quero dizer em organizar? A organização pensando em dar qualidade de vida para essas pessoas que vão ser assentadas naquelas áreas. E dar qualidade de vida para essas pessoas começa por dar ou melhorar a qualidade do ambiente que vai ser usado para assentar aquelas pessoas. Acabei de dizer, nós precisamos do meio ambiente para sobreviver e para conviver. Eu preciso do espaço. Tá? Então, infelizmente, a gente tem situações
em que há tempos atrás era uma área rural e hoje tu tem um mega condomínio com 700 casas. Se a gente for fazer o cálculo básico, aquele as políticas sociais do nosso país fazem, que é 4 pessoas por família, por unidade habitacional, multiplica isso por 700 casas, imagina a quantidade de pessoas que nós temos aí num local que talvez há 10 anos atrás era uma fazenda rural, que não tinha 2 pessoas, 3, morando num peão de fazenda, né? Morando no galpão ali, cuidando de bicho, né? Tipo isso. Sim. E aí tu tem problemas envolvendo muitas vezes a descaracterização do ambiente, começando pelo desmatamento. E vale lembrar que às vezes uma coisa que eu sempre, as pessoas não, a história da geladeira eu não cuido, né? Como não é comigo, eu preciso, mas não é eu que reponho, não é eu que cuido. Eu não dou bola e fica por isso mesmo. Então, eu tenho lá um ambiente que ele está bem preservado porque ele tem uma vegetação nativa. Essa vegetação nativa, ela tem vários objetivos. Não é só aquela coisa da fotossíntese que a gente aprende no colégio, né? Do ciclo do oxigênio e tal, que é extremamente importante, claro. Mas uma das coisas, por exemplo, fundamentais das grandes manchas de vegetação nativa é a regulação térmica. Se eu tiro essa vegetação, eu aumento às vezes em 2, 3 graus a temperatura daquele ambiente. Hoje a gente está reclamando de um calor insuportável em Porto Alegre. Onde é que são os maiores picos de calor da região de Porto Alegre? É no centro. É no centro. Sim. São as nossas famosas ilhas de calor. Tá? Porque a gente tirou praticamente toda a vegetação. A gente não consegue conviver com isso. Parece que é aquela coisa que eu preciso tirar toda a mata nativa para ocupar o espaço, para ampliar a quantidade de casas que eu tenho ali. E aí eu mexo nos recursos hídricos, eu mexo no relevo, eu mexo na vegetação, eu aumento significativamente a geração de resíduos, seja ele os resíduos efluentes líquidos dos nossos banheiros, seja ele no lixo que eu vou gerar, né? Todos nós precisamos ir ao banheiro uma vez ao dia. Sim. Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes. Então nós podemos, sem medo de errar, dizer que nós temos 1.500.000 puxadas de descarga de vaso sanitário por dia na cidade. No mínimo. No mínimo. Para onde que vai tudo isso? Que problema. Então, assim, ok, Porto Alegre ainda melhorou consideravelmente depois com o PIS, o Plano Integrado Socioambiental, que foi a coisa de uns 10, 15 anos para cá. Hoje, Porto Alegre deve estar girando em torno de 60%, 65% do seu esgoto já é tratado, e isso é mérito, né? É uma das cidades, das capitais com mais esgoto tratado no nosso país. Por outro lado, eu tenho que lembrar que eu tenho 35% de esgoto que não é tratado. E é 35% de 1.500.000 descargas de banheiro que todo santo dia é executado na nossa cidade. Para onde que vai isso? Para os nossos rios. Para onde que vai o lixo que eu gero? 1 quilo de lixo por dia. Cada um de nós geramos. O que eu fiz com o meu quilo de lixo que eu gerei ontem? Eu ensaco ele, boto na minha lixeirinha na frente da casa, quando o caminhão do lixo pega, leva embora, está resolvendo o meu problema. Não tá. É isso. E aí, essa questão do parcelamento do solo urbano me preocupa particularmente, porque ela acaba potencializando todas as outras questões ambientais, do resíduo mal gerenciado, que é descartado em qualquer lugar, do efluente líquido que é gerado, que é não tratado ou encaminhado, né, descartado em qualquer lugar. No litoral, né, agora no verão, e eu fiz 15 golfinhos na minha vida, trabalhando sempre no ambiental. Um dos grandes dilemas que a gente tinha, um dos grandes problemas que nós tínhamos, é que o tratamento de esgoto sanitário no litoral norte, ele não é totalmente 100% canalizado, então muitas das casas trabalham com fossas, né? E quando essas fossas transbordam, tu chama um caminhão de limpa-fossa. Sim. Infelizmente, e as pessoas que contratam o caminhão de limpa-fossa, eu só contratei, o cara foi lá, limpou a minha fossa. O problema é onde ele leva. Tá resolvido o meu problema.
Eu não tô nem aí para onde é que ele vai levar. E muitos desses caminhões descarregam nas dunas. Imagina. E eu peguei caminhão 3 horas da manhã descarregando 15 metros cúbicos, que significa 15 mil litros. Com perdão da uma palavra, mas aqui eu acho que é importante dizer de cocô. Sim. Né? Jogado nas dunas do nosso litoral norte. Dunas que nós nos gabamos, né, e nos orgulhamos de ter, que é um dos principais cordões de dunas, tirando os lençóis maranhenses da região do Maranhão e alguma estrutura maior de dunas na região do Rio Grande do Norte. O cordão de dunas do Rio Grande do Sul é um dos maiores do país. É bonito ali perto de Cidreira, Salinas, né? Bem bonito. E começa aqui em Torres e vai lá no Chuí, lá embaixo. É um dos maiores cordões de dunas que nós temos. É o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Tá? A gente se orgulha dessas marcas gaúchas, mas na verdade a gente muito maltrata esse ambiente. Então, o parcelamento do solo urbano para mim seria o meu top 1, né? Nós temos também uma questão muito forte que está arraigada na cultura do gaúcho, que é a questão da caça. Tá? É verdade que a caça no Rio Grande do Sul não é o maior problema, não é a maior questão que contribui para a extinção de espécies de animais nativos. Ainda, infelizmente, o que mais contribui para a extinção de espécies de animais nativos é a desfiguração do ambiente dos animais, através do desmatamento, através da transformação de florestas em áreas agricultáveis. Então tu descaracteriza o ambiente, o animal perde espaço, perde território, ele perde casa, ele perde a casa dele, e aí ele perde alimento, ele perde, né, a população de determinados animais começa a definhar, porque ele não tem mais espaço para isso. Isso é muito fácil de detectar em estudos envolvendo com primatas. Os primatas são extremamente sensíveis sob esse ponto de vista. Uma das primeiras populações de animais que somem, que se extinguem em determinadas áreas, quando se tira a mata nativa, são os primatas, os macacos, né? Especialmente o bugio aqui, que é o nosso tradicional, o nosso animal aqui, nosso raiz aqui, gaúcho. Então, a primeira causa é essa desconfiguração do ambiente. A segunda maior causa é atropelamento. Nós temos muito atropelamento de fauna. Mas a terceira maior causa é caça. E aí, se eu for, por exemplo, para dentro de parques ou unidades de conservação, muitas vezes a caça passa a ser a primeira. Então, e isso está muito arraigado à cultura do gaúcho. Né? Ainda, como a Brenda falou, ainda tem gente, não, mas eu sempre fiz isso. Mas o meu avô caçava, por que eu não posso caçar? Né? Mas não tem uma justificativa hoje para dizer que eu preciso matar um animal para ter proteína e alimento para eu comer. Não tem mais. Hoje tem um. Vou fazer propaganda aqui. Tem um super ali, né? vai ali no super. Vai ali no super ali, né? Eu ia dizer o nome do. Não vou fazer propaganda aqui. Hoje tu vai no mercado e tu compra comida. Tá? Tu não precisa mais caçar o animal para te ter a desculpa que tu precisa. Os nossos antepassados. Esse ano tu tá se comemorando 150 anos, me parece. Eu não me lembro agora da chegada dos primeiros colonos alemães aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando esses caras chegaram em 1835, ok, eles precisavam caçar mesmo, porque não tinha. Hoje não tem uma justificativa para isso, né? E a gente ainda percebe uma significativa pressão sobre fauna nativa de caçadores. E isso é extremamente prejudicial. Mas o problema é só extinção da espécie de um determinado animal. Não, não é. Às vezes esses animais que estão sendo extintos, eles são extremamente importantes para o equilíbrio desse ecossistema. Tudo é um sistema. Tudo está interligado. É isso que a gente tem que enxergar. Tá? Então eu colocaria o parcelamento do solo urbano como top 1, a caça como top 2, e a gente também, o desmatamento sem sombra de dúvidas, né? E a gente viu isso agora nas enchentes. Várias áreas que desbarrancaram foi porque não tinha mais mato para segurar aquela terra toda. Ok, choveu demais, muitos locais, até o mato desceu junto com o barranco, né?
Mas ainda a gente tem essa cultura de que para que eu possa produzir um pouquinho mais, eu preciso ampliar a terra e aí eu vou para cima da floresta. Então essas são as questões, eu acho que são mais, para mim, mais latentes ao longo dessa minha jornada. E o que foi difícil, não conseguiu arrancar a ocorrência top do coronel. São tantas que o coronel se deixar... São muitos anos atuando. Mas tem uma, Munhoz, que talvez tenha sido a ocorrência que o coronel vai lembrar sempre, né? Que é maio de 2024, né, coronel? Só aquele dia lá, só tava com água. Eu lembro de pousar o helicóptero no estacionamento ali junto com o Costa Júnior, os outros colegas ali no Carrefour em Canoas. Só tava com água até a cintura por aí, andando no meio dos barcos, tirando pessoa, e daqui a pouco só apareceu ao lado do helicóptero perguntando o que nós precisávamos para continuar pousando ali. Só não acha que talvez essa vai ser a ocorrência que o senhor vai lembrar para o resto da vida? Não tem como não lembrar de tudo que a gente viveu em 2024. Né? Não tem. Eu vivenciei várias enchentes ao longo desse período todo que eu fiquei ali. Mas mesmo quem já tinha uma certa experiência com enchente jamais imaginou o drama que foi, a proporção com que a gente pegou essa enchente de 24. Então, com certeza, tudo que a gente vivenciou em maio de 24 não tem como esquecer. Foi o período, com certeza, do senhor mais dramático da carreira do senhor. Foi, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Foi um período de extremo estresse, extremo de... olha... Teve uma outra ocorrência, foi o senhor que ficou agarrado num poste? Foi o senhor, não? Não, foi o Tenente Coronel Almeida. Ah, teve outra ocorrência. Foi dramático o período, né? Foi dramático. Eles estavam em São... nós tivemos na enchente... Vamos lá, que nós estamos falando de maio de 24, mas se a gente começar a buscar, nós vamos lembrar de julho de 23 no Caraá, setembro no Taquari, novembro do Taquari e na região metropolitana, e maio, que foi o estado inteiro. Tá? Em novembro de 23, ajudando na grande enchente que teve em São Sebastião do Caí, na calha do Rio Caí, o Tenente Coronel Almeida, que é o comandante do 1º Batalhão Ambiental, o comandante da Brenda, direto, e mais um policial, o soldado Mendonça, estavam numa embarcação, estávamos trabalhando com 2 embarcações do ambiental ajudando as pessoas, e eles estavam numa situação já bastante tensa, o rio não parava de subir, estava chegando em locais da cidade que nunca tinham chegado ainda, né? E aí já meio no final da tarde algumas pessoas pediram socorro para eles, para que algumas pessoas que estavam mais longe precisavam ser retiradas da casa. Tinha uma senhora com mobilidade e tal. Mesmo com o problema da falta de luminosidade, já estava ficando noite já, eles resolveram encarar, assumir o risco e foram socorrer essas pessoas. Aí eles tiraram a senhora e aí tinha um senhor um pouquinho mais fortinho, assim, ficou por último. Quando eles voltaram para buscar esse cidadão, né, ele era realmente bastante pesado, acima do peso. Na descida em direção aonde eles estavam socorrendo as pessoas, descendo o rio, que é mais perigoso, né? Tu sabe bem que às vezes é melhor tu voar contra o vento do que a favor do vento, né? O famoso vento de cauda, né? No barco acontece mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu estou a favor da corrente, eu acabo não tendo 100% do controle na embarcação. E nessa descida, eles bateram num tronco. O policial que estava pilotando não era o Coronel Almeida, era o soldado Mendonça. Ele tentou corrigir, mas a correnteza pegou ele de lado e o barco virou. E aí todos foram para a água, eles ficaram muito preocupados com esse cidadão, né, mais pesado e tal. Mas ele conseguiu se agarrar numa árvore, atiraram, ele estava com colete, o cidadão já tinham colocado colete nele, os policiais estavam com colete também, mas a correnteza estava muito forte. E aí o Coronel Almeida ficou agarrado num poste de luz, com a correnteza muito forte, né? Quase querendo levar ele correnteza abaixo, mas ele conseguiu segurar. Felizmente, ele machucou o dedo, ele ficou com o dedo bastante inchado, quase fraturou. Mas foi por causa da queda ali na hora.
O soldado também não sofreu grandes coisas, assim, mas foi um susto considerável. E nós tivemos mais 2 embarcações ao longo dessas enchentes do ambiental que também sofreram pane, né? Viraram, né? Uma aqui no canal da Ilha da Pintada e a outra no Rio Paranhana, em Igrejinha. A do Rio Paranhana foi bastante violenta, o barco rachou no meio. Foi bem complicado. Então tem esses riscos, né, todos. Felizmente, nenhum dos nossos policiais sofreu severos danos, machucaram-se, é óbvio, né? Mas foi realmente momentos de bastante apreensão para todos nós. A gente falou do trabalho da ambiental, a parte legal, mas tem os riscos, né? O Muito. policial ferido no ambiente de atuação do ambiental, a dificuldade para socorrer ele é muito grande. Você está lá no meio da mata, socorrer um policial ferido é muito difícil. Então é um trabalho muito difícil, o trabalho do ambiental, para quem gosta e quer trabalhar nessa área, tem que também entender que não é um trabalho fácil. Às vezes, vou trabalhar próximo a bichos, né? Próximo a mata, vou curtir Já selfie? E tal, vou ver animais, vou ver macaco, vou ver puma, vou ver... mas também vai passar muito risco, né? Vai. A Brenda, eu tô esperando pra Brenda contar também a principal ocorrência que ela deve ter enfrentado aí. Eu só deve ia ter uma comentar que curiosidade. ela vai concordar comigo. Às vezes o pessoal vem para o ambiental e diz assim: eu vim para o ambiental porque agora eu quero dar uma descansada. Aí chega lá, vai pro meio do mato, Eu chega quero falar sobre isso. Combate. Cara, é uma das unidades que mais precisa de valência física dos nossos policiais. A resistência física e a preparação física e o condicionamento físico dos nossos policiais é essencial. Só o ambiente já é uma suga. Já é uma suga. Não precisa nem fazer nada. Caminhar no meio da mata 2, 3 quilômetros para tentar achar um local de caçadores já é uma suga considerável. Não tem? E às vezes tu vai e aí quando tu começa a perceber que o terreno é extremamente irregular e declivoso, tu começa a dizer, puxa, a volta vai ser aclive, vai ser subida, né? Então é bem por aí. Esse ponto é importante, sobre o... Esperar a Brenda contar a também, valência, a essa é ocorrência importante aí. também, principalmente antes eu queria falar a quem queira vir para o ambiental, né? Se me permite, né? Acho que de Claro. soldado ao coronel, né? Coronel Claro. tem que encontrar um propósito, tem que ter tem que ser vocacionado, né? Tem que enxergar aqui num combate à caça, né? Para além, eu preservo ali o ecossistema, eu evito que mais espécies ingressem em lista de extinção. Enxergar um propósito no combate à pesca. Sim, o meio aquático ele não é uma fonte inesgotável de recurso. E cada pesca predatória que eu combato, eu enxergar que eu preservo a teia da vida, da qual eu faço parte também. Então, ter esses pequenos feelings, assim, essas sinapses de quem queira vir para o ambiental. De soldado, né? E se me permite, a coronel. Né? No meu mundinho de 90 centímetros, eu preciso ter essa percepção. Rinha de galo ainda é uma cultura existente muito aqui, principalmente na área da minha companhia ali. Rinha de galo, torneio clandestino de pássaros. Quando eu trabalhava em Canoas, que tinha de rinha de galo lá, a gente fazia então, termo circunstanciado, chegava lá, tava o pessoal postando. Então, ter a percepção da importância do combate ao crime ambiental e do propósito da preservação da teia da vida, da qual eu faço parte. Quando eu ingresso no ambiental, eu tenho a noção, eu acho que isso tem que vir já, né, um pouco. Claro que a gente vai aprendendo dia a dia, né, melhorando dia a dia, crescendo e se enriquecendo, né, da nossa natureza humana querer aprender e se enriquecer, mas quem venha, que já venha com esse propósito, sabe, na missão, não venha para descansar. Pra descansar. Não vem para descansar e mais, né? Venha preparado para sofrer. Porque se não vier preparado para sofrer, vai ser um eterno inconformado. Não gostar de mosquito nem, porque velho. aí Não gostar de água também. Capitã, mas a senhora vê, vou ter que ir lá, mas lá, a senhora vê, eu ia passar o final de semana. Tá, mas tu vai passar o final de semana no meio do mato. A água também, pescando, né? nem caçando. Não precisa ser um exímio nadador, como o senhor falou, mas o ideal é que não tenha um desespero também no ambiente aquático, né? Claro que a gente faz treinamentos com life, com rescue, com noções de resgate, e nado reboque, né? Tudo com colete, né? Não tem que ser um exímio nadador, mas que tenha também uma certa ali afeição pelo ambiente aquático, que é a nossa principal atuação. Né? Então, são ali valências que eu acredito e propósitos que quem querer ingressar e sobre as ocorrências, né? Eu lembro que, claro que eu me apresentei em fevereiro, né? Então logo a gente enfrentou a inundação, então eu
né? Fiz um teste ali bem complicado. Batismo de fogo, foi o batismo. E eu lembro, antes das enchentes, nós tivemos uma... Foi depois. Foi aquela questão do CEPAM, dos sargentos. Que nós retornávamos lá de Itapuã. Foi antes da inundação. Retornávamos de Itapuã. O senhor lembra da minha embarcação? Sim. Aquele retorno. Eu, a outra capitã e Sim. parte do efetivo. Pegamos um temporal. O senhor lembra como é que nós chegamos? Um barco no meio do rio. Vindo lá de Itapuã. E sem nenhum dos coronéis, né? Éramos todos novatos ali, desde Itapuã até. Chegamos, estavam todos preocupados. O senhor tinha umas 20 ligações do senhor no meu QSO, tava acionando todas as forças, porque pegamos um O temporal. Bábio já tava em QAP, em condições. Tava, porque pegamos um temporal. E eu cheguei em uma situação, eu sou muito friolenta, de pôr os dedos roxos, assim. Foi um batismo. Já tava frio. Muito, demais. E pegamos um temporal muito, e a chuva dentro da embarcação, ela machuca. Imagina. Ela machuca. E não seria a primeira vez, Então, não foi o Coronel Pasta que ficou perdido uma vez no meio do rio com o barco dele? Não seria? Aquela foi brava. Não Nós chegamos à noite no quartel. Aquela foi brava. Para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo, que o tempo já está se esgotando. Coronel, o que o senhor lembra de uma ocorrência assim, que o senhor pode citar para nós, inusitada, que aconteceu na sua carreira, que é interessante o pessoal saber? Rapaz, eu atendi tanta coisa. Eu acho que algumas coisas assim bem inusitadas que a gente pegou. A gente teve uma vez da questão surgiu o único domingo de uma golfinho que eu ia conseguir folgar, me apareceu uma baleia morta na praia de Cidreira. E aí era um animal extremamente raro, a baleia de bico de lear. Era o segundo exemplar que tinha aparecido até então em todo o território brasileiro ao longo de décadas de pesquisa, né? Tinha aparecido, acho que a primeira vez, um exemplar, um espécime desse no Espírito Santo, e depois esse que apareceu ali em Cidreira. Isso foi por 2006, 2007. E foi muito inusitado, né? Porque primeiro era um animal extremamente raro, ninguém conhecia, né? As baleias de bico, elas são grandes elas são baleias, são cetáceos, mas elas têm a característica do nariz de golfinho. Então por isso que elas são chamadas de baleias de bico. Não é comum, a gente não está acostumado a ver isso, né? E foi muito pitoresco, porque assim, nós chegamos na beira da praia, o animal já estava há muito tempo morto, né? Então ele obviamente morreu em alto mar, a maré trouxe, jogou ela, quis o destino que fosse jogado na praia de Cidreira em pleno verão, né? E estava quente, o animal já estava estufado, estava estourando, pedaço de carne de baleia espalhado por toda a praia. A praia teve que ser interditada, imagina a briga que foi. No verão, praia interditada. Cidreira, interditar a praia de Cidreira, né? Tivemos que fazer ali quase que um arrastão ali, as pessoas bravas, furiosas, porque a gente estava pedindo para as pessoas saírem em um raio de 150 metros pelo menos, para que as equipes pudessem trabalhar. Fizemos raspagem de areia, olha, fizemos de tudo, né? Essa foi uma ocorrência até, não vou dizer engraçada, porque deu muito trabalho, mas foi bastante inusitado, né? A gente ajudou em todo o processo. Tu vai dizer, tá, mas qual foi o crime ambiental que tinha? Nenhum. Mas a questão é que a praia ia ter que ficar interditada, então de alguma forma a gente tentou ajudar. A FEPAM foi para o local, a prefeitura se envolveu, a Marinha se envolveu, no sentido de dar condições de o ambiente voltar a ser um ambiente próprio para as pessoas estarem ali, né? Sim. Então tivemos que tirar a carcaça do animal, a prefeitura entrou com máquinas para fazer a raspagem da areia. Nossa, foi um trabalhão. Não tinha maquinário adequado para isso, não tinha caminhão adequado para isso. Imagina. Aí a gente, na cidade tinha um circo, a gente conseguiu convencer o dono do circo a nos emprestar um caminhão, aqueles caminhão prancha que a prefeitura não tinha. Aí conseguimos botar o animal, tinha 10 metros de comprimento. Imagina. Foi um tendel, né? Foi uma ocorrência. Acabou com a folga de todo mundo. Nossa senhora. Então foi assim, foi uma ocorrência muito inusitada, assim, que a gente acabou se envolvendo. A mortandade de peixe do Rio de Sinos foi muito marcante para mim, né? Obviamente que essas questões das enchentes também. Eu fiquei muito sentido, especialmente em setembro do ano passado,
a gente fala muito na proteção das florestas e das áreas de preservação permanente, né? E aí eu fiquei designado pelo comando para ajudar na organização dos sistemas de comando e controle, de sistema de comando e incidentes na cidade de Roca Salles, na enchente de setembro de 23. E morreu muita gente lá naquela época. No sul morreu muita gente, Roca Salles, aquela região toda. 52 pessoas perderam a vida. E ali eu fiquei extremamente sentido por ter sido, infelizmente, visto, né, o drama de uma família em que 4 de 6 pessoas da família perderam a vida, né? E perdão, 3, morreu a mãe, um menino de 7 anos e um bebezinho de 1 mês. 30 dias. Uma bebezinha de 30 dias, um menino de 7 anos e a mãe. O pai tentou salvar, a família não conseguiu, quase morreu afogado. E o avô das crianças, o pai do pai também quase morreu afogado. Então foi um drama familiar que infelizmente a gente viveu ali, dando suporte para a família, ajudando e organizando as buscas, né? A família ainda nutria uma certa esperança de encontrar, a gente sabia que não tinha como, né? Tanto que depois se achou, infelizmente, as 3 vítimas fatais ali. Então, essa perda de vidas humanas nessas catástrofes, elas nos marcaram demais. Eu, particularmente, fiquei bastante mexido e sentido com especialmente essa questão de Roca Salles, porque foi uma coisa assim, eles estavam dentro de casa. Eles não estavam na rua, eles não estavam dirigindo, não era uma pessoa que estava dirigindo um carro bêbado na rodovia e bateu de frente num caminhão e matou toda a família. Que, infelizmente, essas tragédias também acontecem. Eles estavam em casa, assistindo televisão. Começou a chover, o rio subiu, e só que o rio levou a casa deles embora. Tu tá dentro do teu ambiente mais seguro. Qual é o ambiente mais seguro que tu tem na tua vida? É a tua casa. Então, e aí, do nada, tua casa é levada pelas águas. Imagina. E tu perde a tua família. É um baque muito forte, né? Nós todos, policiais que estávamos naquela situação sofrendo, sentimos muito, né? E não tem nem o que dizer da família, né? Eu imagino, até hoje, eu admiro muito o professor Carlos, o nome dele, que era o avô das crianças, né, que faleceu. Admiro muito aquele homem pela forma como ele... Eu não sei se eu conseguiria passar pelo que ele passou. E, infelizmente, essas coisas também nos marcam muito, né? Sim. Então, também não tem como dizer que não me marcou demais essa situação. E das 52 pessoas que morreram, todas elas estavam em área de preservação permanente. Então, isso para mim também chama muito a atenção de, assim, da importância e relevância da proteção das áreas de preservação permanente. Ou seja, as margens de curso d'água, as encostas de morro. As pessoas todas que morreram ou estavam nas margens de cursos d'água ou estavam nas encostas de morro e foram soterradas. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Com certeza. Proteger o meio ambiente é melhorar a qualidade de vida das pessoas e é uma questão de sobrevivência. É necessidade, não é mais modismo. Sim. A gente ainda vê muita gente dizendo que defende meio ambiente, mas para ganhar like nas redes sociais. Tá? Então a gente tem que fazer com que as pessoas enxerguem que proteger o meio ambiente é uma necessidade. É sobrevivência. Já foi o tempo do politicamente correto. Pois bem, então nós nos resta agradecer a presença de todos aqui, a escola agradece, agradecer a presença da capitã Brenda, que foi minha aluna, a presença do coronel Rodrigo, foi meu instrutor, diversas vezes também, né, que é o instrutor de praticamente toda a brigada. Todos os oficiais, né, que vieram do CSPM foram aluno, ou do Coronel Rodrigo ou do Coronel Flores, pelo que eu lembro. Sim. Do ambiental, pelo ambiental, da sim. matéria ambiental. É verdade. Parte ambiental. Uma honra, o senhor é uma referência, o senhor sabe, né? Dentro da instituição, da corporação e, enfim, nessas questões ambientais, com certeza. É um nome que é uma honra para a Brigada Militar. Então é isso. Nós agradecemos. Gostaria, se o senhor quer dar suas palavras finais.
Não, só agradecer a oportunidade que a escola está nos dando. É fantástico a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, né? A gente, no nosso dia a dia de fiscalização, a gente não tem tempo às vezes para conversar. A gente está sempre naquele momento do fiscalizador fiscalizado, e na parte de fiscalização eu não tenho tempo para debater esses assuntos, né? Então sempre a gente tem essas oportunidades de poder conversar, e agradeço a oportunidade que a Escola Superior da Brigada Militar está nos dando, de mostrar um pouquinho o nosso trabalho, né? Dizer para os nossos aspirantes a oficiais da Brigada que queiram, né, vir para a Brigada Militar, e através da escola, quem sabe, né, ou então por outros cursos de graduação, para que possa prestar o concurso do CSPM, né, que quiçá no futuro possa também galgar o caminho que a Brenda está trilhando, né, brilhantemente, no sentido de fazer valer aquilo que ela aprendeu. Veja, ela aprendeu muita coisa antes até do CEPAM, né, lá quando fazia os seus estágios junto ao Ministério Público. Então, acho que e o que ela falou, né, tem que ser vocacionado. Não precisa ser doutor na matéria em legislação ambiental. Eu brinco com eles. A lei a gente estuda. A lei a gente lê. A gente estuda, a gente interpreta. Tá? A gente precisa ter a gente tem que ir um pouquinho além. Né? Tem que ser mais curioso, bastante curioso, aliás, e tem que ter essa questão da vocação que ela falou. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Comando Ambiental está sempre à disposição da escola e de todos os policiais militares que, de uma forma ou de outra, pensam ou acham que seria interessante trabalhar na área ambiental. O Comando Ambiental está à disposição para esclarecer qualquer outra situação que for o caso. Sim. Entendeu? Agradeço a oportunidade, né? Em nome dos senhores, agradeço a escola, né? O Major Munhoz, meu professor, meu instrutor do CSPM, né? O Major tinha a oportunidade de trabalhar junto, né? Major João Marcelo. E sempre uma honra estar ao lado aqui do Coronel Rodrigo, nossa inspiração, nossa referência no ambiental, né? Então agradeço ao nosso público, né? Reitero que venham para o ambiental vocacionados, não precisa ser um exímio nadador, um pesquisador ou um cientista, né? Venha vocacionado, encontrando um propósito na nossa atuação, né? Que encontrando um propósito, a vida ali dentro do ambiental fica inspiradora. Cada dia é diferente do outro, e a gente tem vontade de seguir cada vez mais assim para frente e para o alto, né? Então era isso. Muito obrigada a todos. Marcelo. Não, só agradecer novamente aí o convite da escola aí, por meio do meu amigo aí do Munhoz, aí o Cristiano me convida sempre aí para participar. Acho que ele gosta da minha participação aqui, para lembrar os velhos tempos da faculdade, e dizer que agradeço demais o convite, até porque está conversando com o Coronel Rodrigo, a Capitã Brenda, é uma satisfação enorme. O Coronel Rodrigo foi meu instrutor também, e conversar um pouco mais com o senhor aí trazer mais conhecimento para minha bagagem profissional. A Brenda eu já conhecia em outra oportunidade, também rever sempre é um prazer. Eu agradeço aí, também sempre que precisar pode me convidar para vir de noite aí, bater um papo. Ok. Então, muito obrigado a todos. Agradecemos a audiência, a todos que nos acompanharam em mais esse episódio do Conexão SBM, e até a próxima.